Olha, eu vou falar uma coisa para você, esse assunto é muito sério. O doutor comentava aqui comigo, a população entre 25 e 45 anos é a mais acometida por esses problemas. Tem mais de 80% das pessoas no mundo já sentiram alguma dor na lombar. E tem mais do que isso, tem mais de 90% dos casos de afastamento do trabalho se dão por conta dos problemas na coluna. E o doutor conversava comigo que, na verdade, muitas vezes a falta de um tratamento adequado é que ocasiona esse problema todo. Você tem mais de 70% das pessoas têm que se aposentar precocemente, né, doutor? Doutor, boa tarde. Boa tarde. Uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu acho tão importante a gente esclarecer mais sobre esse assunto, porque é algo que nós até falávamos. O problema maior é porque muitas vezes você sente uma dorzinha e não dá muita importância a ela e se automedica. E isso, sem que você perceba, pode se tornar um problema sério, né, doutor? Então, realmente a dor nas costas hoje é o fator mais importante, a causa mais frequente de afastamento do trabalho. E existem diversas causas, vários motivos para que se tenha a dor nas costas. Doutor, vamos mostrar aqui. Quando você fala dor nas costas, mostra aqui para mim. Aqui então, são as costas, certo? Isso, aqui a gente tem a coluna vertebral, aqui é a parte das costas, a parte posterior, e aqui é a parte anterior, onde tem a parte torácica anterior e a parte do abdômen. Assim. E aqui a parte posterior, que é nossas costas. O que dói normalmente são esses ossos aqui, que pode variar desde aqui de cima até embaixo? Isso, quando a gente fala assim, tem um paciente que tem dor nas costas. Em geral, pode acometer qualquer parte da coluna vertebral. Existe uma região que é mais comum, Isso, doutor? a região mais comum é a região lombar. É a região mais inferior. Perto de onde quando a gente se senta, isso, sente mais? Próximo à região próximo à bacia, em que pertence a essas 5 últimas vértebras, que a gente chama de vértebras lombares. E por que, doutor, que dói mais essa parte? A gente senta de maneira errada? O que acontece? Existem vários motivos. Um é porque a maior carga do tronco, na verdade, acaba sendo transportada. Isso, sobrecarrega essa região. Então, esse é o primeiro fator, ou seja, o peso da nossa cabeça, do tronco, toda essa somatória acaba sendo apoiada por essa base. Entendi. Um outro motivo é que essa região é a região onde tem a nossa maior mobilidade. Então, tanto a parte de flexão, extensão, a rotação, a lateralização, ou seja, é uma região muito móvel. E, doutor, dentro da gente é exatamente assim? A gente tem esses ossos e essa parte amarela é o quê? Então, essa parte amarela são os nervinhos que levam toda a inervação para os nossos membros, para a parte dos nossos órgãos pélvicos. Ou seja, se eu mostrar nessa outra aqui, que está mais fácil, os nervinhos aqui, então essa aqui é a região lombar, que é a região... Essa já é a parte de baixo que nós estamos falando. Que é a região mais acometida. Tá. Então, ou seja, essa aqui é a parte anterior, né, a parte posterior, e aqui está essa parte amarelinha, que é a medula, onde tem os milhões de neurônios que traz informação do nosso sistema nervoso central, que do quando cérebro. vai fazer o transplante de medula, a gente precisa dessa parte, do líquido que está aí, é isso, doutor? Não, essa parte é a parte que vai ter a condução nervosa para a parte, tanto assim, te dá a ordem e aí, vamos, por exemplo, você pensa que eu quero mexer o pé, aí manda o comando, passa pelo neurôniozinho, por essa medula nervosa. Por isso que a pessoa, quando sofre um acidente e traumatiza aqui, não pode andar mais. Isso, se tem uma lesão completa da medula, esse neurônio ele não se regenera mais. Entendi, não tem regeneração. Cura, pelo menos por enquanto, embora existam algumas pesquisas com célula-tronco que estão mostrando algum grau de regeneração, mas de uma maneira geral, uma lesão definitiva, ela não se recupera. E aí a pessoa perde, eventualmente, a sensibilidade, algum grau de motricidade, dependendo do tipo de lesão. Mas essa é a parte central. E daí, doutor, quando eu sinto dor no osso ou essa parte aqui da medula que dói? Então, são vários pontozinhos da nossa coluna que pode produzir dor. Certo. Um deles é nessa região do nervinho, onde, por exemplo, uma causa mais comum é a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Entre um ossinho e o outro da vértebra, a gente tem o disco intervertebral, que é essa estrutura. É tudo disco? Essa aqui são as vértebras, que é o ossinho. E essa parte aqui é tudo disco? Esse aqui é o disco. Certo. O disco é a parte molinha, que na verdade é de colágeno, que é por onde a gente produz os nossos movimentos. Consegue se mexer. Tá. Quando tem uma lesão desse disco, e esse disco, esse fragmento do disco, ele vai e comprime um nervinho dessa parte lateral. Que essa fica vermelho assim, doutora? Isso é o que está mostrando a hérnia de disco. A hérnia de disco, que é um pedacinho do disco que se rompe, comprime a raiz do nervo, e isso pode produzir uma alteração dessa raizinha, e além da dor,
perder algum tipo de sensibilidade ou de força motora naquela região que essa raizinha é responsável pelo movimento, pela sensibilidade. Esse é um ponto de dor, mas Agora, não é muito comum. Doutor, por exemplo, para chegar a uma hérnia de disco, significa que eu estou tendo dor há muito tempo e não cuido? Ou tem outros fatores que não só o descuido mesmo? Isso, não, tem outros fatores. A hérnia de disco é um motivo que a gente chama de uma causa estrutural para ter dor nas nossas costas e ter uma dor irradiada. Tá. Mas não é a causa mais comum, a hérnia de disco. Uma das causas mais comuns, na verdade, elas estão relacionadas aos problemas que não têm lesão propriamente dita. São sobrecargas mecânicas do músculo ou uma falta de atividade física, uma falta de condicionamento físico, a pessoa fica numa posição inadequada e acaba sobrecarregando. Então, doutor, para ver se eu entendi, a gente tem mais de 6 milhões de brasileiros que sofrem com dores na coluna. A menor parte é o problema da hérnia. Exatamente. A grande maioria são as causas não estruturais, que são é de movimento errado, colchão ruim, posicionamentos, falta de exercício, exercícios feitos de uma maneira errada. Existem alguns fatores predisponentes, como tabagismo, obesidade, ou seja, essas causas são as mais comuns, mas são as mais simples também. E são as mais tratáveis também, São as mais tratáveis, mas muitas vezes o que acontece? Se não é feito um diagnóstico precoce, como você mesmo comentou anteriormente, se a pessoa se automedica e continua fazendo alguma atividade errada, alguma postura errada, essa causa que não é estrutural, ela pode se tornar uma lesão no futuro e se tornar uma causa estrutural e uma lesão mais grave. E doutor, qual é o primeiro sinal, então, para eu procurar um médico? Porque, por exemplo, se eu tiver uma dorzinha um dia só e essa dor passar, tudo bem, pode ser um mau jeito, um jeito de dormir às vezes errado, mas quanto tempo é o tempo limite máximo para eu ficar sem buscar ajuda médica? Então, o normal de uma dor não estrutural, de uma sobrecarga mecânica, ela se recupera normalmente em torno de 3 dias. Então, tem uma fase que a gente chama uma fase aguda, que é mais intensa. Depois, esse fator sendo retirado, que gerou a dor, há uma recuperação natural ao longo dessas 72 horas e isso pronto. Agora, se isso permanecer ou, ao contrário, tiver um aumento da intensidade, a limitação da qualidade de vida, da capacidade funcional de cada pessoa, também é um fator para que procure um médico fazer o exame clínico, fazer os exames subsidiários que a gente fala, os exames de imagem, para fazer um diagnóstico correto se essa dor persistir ou... E é tratável, né, doutor? Tem cura? A grande maioria, quase... Todas as patologias, de alguma maneira, elas têm tratamento. Mas, em contrapartida, se deixar muito tempo também, pode virar um problema grave, pode né, virar doutor? um problema grave, eventualmente precisar uma cirurgia. A grande maioria dos problemas da coluna, ou seja, mais de 90%, 95%, são tratadas de maneira não operatória, com orientações, com atividade física, com uma reeducação postural, com uma reabilitação muscular, com mudança de atividade do dia a dia, de orientação de como trabalhar, seu método, se a ergonomia está adequada, né? Então... Olha, eu vou deixar o contato do Dr. Paulo, porque assim, a gente sempre fala isso para você, esse negócio de você tomar remédio por conta própria, você pode maquiar a dor. Daí você fala, não, eu vou tomar um remedinho, todo dia eu tomo um analgésico. Daí você passa um mês fazendo isso e pode ter um problema muito sério, que pode sim causar um afastamento, uma aposentadoria precoce, como nós temos visto. 6 milhões de pessoas no país sentindo esse tipo de dor, é um pouquinho de falta de cuidado. Então, se você viu que persistiu essas dores, depois de 3, 4 dias, assim, no máximo, entre em contato, vou deixar o site do Dr. Paulo, drpaulocavalli.com.br e no Facebook também, Dr. Paulo Cavalli. Entre em contato com ele, marque a tua consulta, faça uma avaliação, não deixe para depois, porque sem tratamento só piora. Melhor no começo, né, doutor? Não, sempre, fazendo o diagnóstico precoce, né? Doutor, obrigada, viu? Uma alegria ter você aqui de novo. Volta sempre.